Que o personagem bíblico Abraão foi um grande homem de Deus, isso todos nós sabemos. Uma grande figura do Antigo Testamento, um personagem que viveu aproximadamente há cerca de 4.000 anos atrás. Mas você conhece todos os filhos de Abraão? Todas as tribos, todos os povos que Abraão deu origem, além dos israelitas e além dos árabes ismaelitas? Neste vídeo eu estarei trazendo para todos vocês um vídeo onde eu irei aprofundar sobre todos os descendentes de Abraão. Então, se você ficou curioso, peço que deixe já o seu like, o seu comentário e fiquem com mais este vídeo a respeito dos filhos de Abraão. Nos últimos anos, as pessoas vêm tendo uma curiosidade bem peculiar. Elas estão procurando na sua genética, na sua árvore genealógica, algum antepassado que era judeu e até mesmo qualquer antepassado que tenha qualquer ligação com o Oriente Médio, com os povos sírios, com os árabes e até mesmo com os libaneses, para ver se descobrem uma descendência semítica no seu sangue, até por conta do grande personagem Abraão, o personagem que é pai do povo de Israel e também das nações árabes. Como nós sabemos, através das escrituras sagradas, nós podemos entender que os patriarcas do povo de Israel são Abraão, Isaque e Jacó. Porém, algo que nunca é dito pelos estudiosos, porém que muitas pessoas têm curiosidades, ou até mesmo nem fazem ideia desta curiosidade, deste fato, é que além dos israelitas terem Abraão e Isaque como os seus patriarcas, os edomitas, os descendentes de Esaú, não descendem apenas de Abraão, mas também descendem de Isaque. E como Edom ou Esaú era irmão de Jacó, ambos possuem 4 antepassados ali, não só apenas antepassados masculinos, mas também antepassados femininos, até porque Esaú era filho de Isaque, Isaque era filho de Abraão. Lembrando que a esposa de Abraão, que era mãe de Isaque, era Sara, e logo após Isaque foi casado com Rebeca, que foi mãe ali de Esaú e de Jacó. Ou seja, os edomitas, eles também são descendentes ali de Isaque e de Rebeca, não semelhante aos ismaelitas, que são descendentes de Abraão apenas por Abraão, mas os edomitas são descendentes também de Rebeca e de Isaque. Os ismaelitas, descendentes de Ismael, árabes ismaelitas, geralmente são considerados meio-irmãos ou até mesmo povos primos dos israelitas por algumas pessoas. Porém, se levarmos em consideração as escrituras sagradas, ao pé da letra, nós podemos ver geneticamente e biblicamente que os ismaelitas são mais próximos dos israelitas do que se pode imaginar geneticamente. Por que eu digo isso? Geralmente as pessoas vão dizer que os árabes ismaelitas são descendentes ali de Abraão com Agar. Porém, não é apenas isso, até porque os povos ismaelitas, as tribos ismaelitas, elas se mesclaram com outros povos ali de origem semítica vinda de Abraão. Ou seja, eles se misturaram com outros povos vindos de Abraão, que Abraão também deu origem. No caso, um destes povos, muito famosos nas escrituras sagradas, são os descendentes de Abraão com Quetura, os árabes midianitas. Isso mesmo, os ismaelitas se misturaram ali com os árabes midianitas. Temos aí uma mistura que leva o sangue dos ismaelitas a ser mais próximo ali ao sangue dos israelitas, dos judeus, até porque eles se misturaram com outro povo que é descendente, no caso ali, do próprio Abraão. Muito além disso,
nós podemos ver nas escrituras sagradas uniões de tribos arábicas, ali descendentes, no caso de Esaú, com a descendência de Ismael, como Maalat ou Basemate, que foi uma das esposas de Esaú, onde demonstra a mistura de edomitas com ismaelitas, nos demonstrando então que além dos ismaelitas se misturarem ali com os povos daquela região ali, que no caso eram os midianitas, eles também se misturaram com os edomitas, lembrando que Edom é Esaú, que é descendente, no caso, de Isaque e Rebeca. Isso faz com que este povo, os ismaelitas, tenham aí uma compatibilidade genética com os antigos israelitas muito mais grande e não considerada apenas como primos, como povos primos, mas literalmente judeus e árabes ismaelitas são irmãos e ponto. Não são meio-irmãos nem povos primos, são povos irmãos geneticamente. Assim como os próprios edomitas, os árabes edomitas, que são os atuais jordanianos, que no caso são ali descendentes do próprio Esaú, também tem uma carga genética muito semelhante, porque também são descendentes do próprio Abraão. Por incrível que pareça, alguns podem até não acreditar, mas os israelitas, os judeus, eles tiveram algumas misturas ali com os midianitas e também tiveram misturas com os ismaelitas. Na descendência da tribo de Judá, houve mulheres israelitas, judias, que se casaram com homens árabes de diferentes origens, como a origem edomita, a origem ismaelita e a origem midianita. Um bom exemplo disso é o próprio Moisés, que se casou com uma mulher que era meio midianita e meio cuxita, apesar dela ser mais aparentemente uma mulher cuxita, como o texto vai nos informar, mas mesmo assim ela também tinha a genética de seu pai, que era um homem midianita, no caso Jetro, descendente de Abraão e Quetura. Ou seja, árabes e judeus, no caso os árabes ismaelitas, midianitas e edomitas, eles são irmãos genéticos dos israelitas, não só através de Abraão, mas também são parentes dos israelitas ali, através de algumas matriarcas. No caso, esta matriarca seria a própria Rebeca, que foi também mãe de Esaú, ou seja, sendo mãe de Esaú e sendo uma mulher de origem arameia, vinda de Padam Aram, nós lembramos que Quetura, que foi a segunda esposa de Abraão, o seu nome tem origem no aramaico e tem o significado de amarrada ou comprometida, onde denota a sua origem étnica, que veio dos povos arameus, da mesma forma ali que a Rebeca. Ou seja, Quetura e Rebeca vieram ali, elas tiveram a sua descendência ali bem semelhante, ou seja, elas vieram da mesma terra, no caso, a terra de Padam Aram, a terra de Aram, filho de Sem, ou seja, nós temos aí mais uma genética semelhante. Agora, numa contagem de quantos povos e quantas tribos Abraão teria dado origem, primeiramente nós sabemos que Abraão foi pai de Ismael e Ismael foi pai de 12 tribos, ou seja, começando por aí temos 12 tribos de povos vindos aí de Abraão. Continuando, nós sabemos que Isaque deu origem a Jacó e Jacó deu origem a 12 tribos também, ou seja, mais 12 tribos. Continuando, nós sabemos que Abraão teve uma segunda esposa chamada pelo nome de Quetura, e esta lhe deu 6 filhos. Continuando, nós sabemos que Esaú também era descendente de Abraão, filho de Isaque, e nós sabemos que ele deu origem a cerca de 13 tribos. Portanto, somando todos os descendentes de Abraão, todas as tribos de povos descendentes de Abraão no Oriente Médio, totalizam cerca de 43 povos ou tribos descendentes de Abraão. Algumas das regiões onde estes povos habitaram são os países como Israel, Jordânia, também o Iêmen,
entre outras regiões que eles habitaram e habitam até hoje. Um fato que intriga milhões e milhões de pessoas a respeito do Oriente Médio é a famosa briga, sem sombra de dúvidas, entre judeus e árabes. Quem nunca ligou a televisão e sempre quando falava em Israel ou em Palestina, sempre estariam aquela briga, aquela luta, aquela batalha entre árabes e judeus, ou o Iraque contra Israel, outras nações árabes ali querendo brigar com Israel. E quem não conhece uma briga de Israel contra qualquer outra nação árabe, ou dos árabes contra Israel? Isso é muito comum de nós vermos na televisão, nos noticiários e coisas do tipo. Mas as escrituras sagradas, elas vão falar a respeito dos edomitas, ou melhor, do próprio Esaú, que Esaú e Jacó houve uma grande briga pela primogenitura, no caso da parte de Esaú para com, no caso, Jacó. Mas nós sabemos que o filho da promessa era Jacó. Uma curiosidade a respeito desta história é que esta história mostra algo muito belo e muito interessante, que é o abraço e o perdão de Esaú para Jacó. Lembrando que Esaú jurou que iria matar seu irmão gêmeo Jacó por conta da primogenitura. Porém, no final das contas, nós sabemos que eles se perdoaram e se abraçaram. Geralmente, alguns povos das escrituras sagradas, assim como os israelitas, acabaram se desviando dos caminhos de Deus. Muitos deles, tem vídeos aqui no canal que eu falo a respeito disso, como os midianitas, como os edomitas. Eles acreditavam, uma parcela deles acreditavam no Deus de Abraão, até porque eram descendentes do próprio Abraão. Como poderão esquecer o seu Deus desta forma? Assim como Israel esqueceu de Deus no Egito e começou a se envolver com a idolatria egípcia, assim também os povos de descendência de Abraão por outros filhos de Abraão também acabaram muitos se esquecendo, mas muitos ainda criam e acreditavam ali no Deus de Abraão. Foi o que levou Deus ali a ouvir o clamor do povo de Israel no Egito para os libertar. Da mesma forma, os árabes ainda acreditavam em Deus. Como nós podemos ver na história de Moisés, nós podemos ver um árabe ali que era sacerdote de Deus. Isso nos indica que o sacerdócio e a crença neste Deus na terra de Midian, dos midianitas, dos árabes midianitas, era conhecida, até porque Jetro era um sacerdote muito influente naquela terra. Ou seja, a crença no Deus Todo-Poderoso também era vista nestes outros povos, apesar deles terem se tornado muitas das vezes idólatras, assim como o próprio povo de Israel, que muitas das vezes caiu aí neste pecado terrível da idolatria e acabou se esquecendo de Deus. Porém, nós podemos ressaltar uma curiosidade das Escrituras Sagradas, é que Ismael teve uma oração a Deus e Deus o ouviu e ali mandou um anjo no mesmo instante mostrar aonde tinha água para eles. Isso é muito interessante e muito pouco dito. Quem diria que Ismael oraria ao Deus de seu pai? Os árabes e os judeus, eles têm mais similaridades do que se pode imaginar. Este foi um pequeno vídeo onde eu abordei um pouco do assunto, onde eu foquei na genealogia e na genética, nos povos aos quais eles vieram e nos seus patriarcas e matriarcas. Porém, o próximo vídeo do canal será de mesma maneira interessante, sobre a genética dos judeus e dos árabes. Dito isto, fiquem com Elohim e até o próximo vídeo.